Ok, então, boa noite, pessoal, mais uma vez, para quem já tinha entrado aqui, e também a nossa saudação a quem estiver ouvindo a gravação, e hoje, dentro da continuação do nosso manual de professores, que nós tivemos na primeira parte do manual dos professores as principais perguntas com os esclarecimentos que nós concluímos na última aula. E hoje, na segunda parte do manual de professores, nós temos uma parte que é catalogada como esclarecimento de termos. Porque nós sabemos que os termos no curso, todos os termos, eles, em princípio, precisam ser símbolos de símbolos, e aí o curso utiliza-se dos mesmos termos da terminologia, principalmente da terminologia cristã, para esse curso, mas com um significado diferente. Então, Jesus nos traz aqui os 6 principais termos, normalmente, assim, comparando, usando 2 para ter um paralelo entre 2 termos, para vermos a diferenciação. Assim, temos mente e espírito, que veremos hoje, o ego e o milagre, perdão, a face de Cristo, e assim em diante. Então, hoje nós vamos ver uma breve introdução a esses esclarecimentos de termos, e depois o número 1 do próprio esclarecimento, mente e espírito. E antes de iniciarmos, então, a gente sempre tem feito a nossa entrega, o nosso propósito. Convido vocês a se unirem a mim, onde nós queremos honestamente trazer o nosso propósito para nós nos colocarmos diante da mentalidade do Espírito Santo, para que tudo que possamos compreender desse texto venha dele. Que essa mentalidade do Espírito Santo seja o nosso professor, porque essa é a sua função, nos ensinar um modo diferente de olharmos para o mundo. E assim, nós estamos prontos, então, para iniciarmos a introdução ao esclarecimento de termos, e vamos ver aqui uma ideia de Jesus, o que ele tem a nos dizer sobre essa, nos preparando para esses esclarecimentos. E ele inicia ele dizendo que esse não é um curso de especulação filosófica, nem se preocupa com uma terminologia precisa. Jesus é muito claro aqui que, embora símbolos sejam necessários serem usados, nós não compreenderíamos ainda apenas com ideias abstratas, sem formas específicas. Então, uma mentalidade que ainda está limitada, ela precisa, então, de símbolos. Jesus usa essa terminologia, portanto, mas ele não dá nenhuma ênfase à terminologia em si. Então, especulação filosófica, ficar estudando como que é o que nem sequer existe. Então, não existe, assim, uma preocupação nesse sentido. Existe a preocupação e a meta do curso de nós descobrirmos o tipo de pensamento ao qual nós estamos seguindo, o sistema de pensamento, quais as crenças que nós estamos protegendo e seguindo e protegendo, para reconhecermos a elas e podermos largá-las. Mas isso ainda precisa ser estudado, precisa ser aprendido, devido à nossa capacidade de aprendizagem, com uma terminologia. Então, como tal, o curso, ele usa uma terminologia específica.
mas as palavras, como ele diz adiante, né, podem ser controversas. Mas vamos ver como que ele expressa isso. O curso, então, ele se ocupa somente da expiação ou da correção da percepção. Nós já vimos durante todo o nosso curso que nosso único problema é que nós fizemos da mente de Cristo, nós acreditamos que fizemos uma mente perceptiva. A consciência, que é a primeira divisão introduzida na mente de Cristo, foi a, a nossa consciência, e dentro dessa consciência, então, a consciência, ela se tornou perceptiva, ela só consegue perceber, ela não consegue mais acessar o conhecimento, porque ela em si é dividida. E desfazer, então, ou corrigir essa percepção, e mais, além de necessitar de correção, aliás, além da consciência ser separada, ela ainda se alinhou a uma crença falsa. E essa crença falsa precisa da correção da percepção. Isso é expiação. A expiação não poderia ser a volta ao céu, porque nós nunca deixamos o céu. Então, o que é a expiação? Na nossa experiência de que nós somos perceptores, nós precisamos voltar a perceber o que está em alinhamento com o céu, perceber verdadeiramente, perceber a vista de Cristo e não mais a separação, o ataque que o ego nos mostraria. O meio para a expiação é o perdão. Então, se expiação é correção da percepção, o meio para nós corrigirmos a nossa percepção é perdoando a percepção equivocada. É perdoando a percepção daquele autoconceito que nós acreditamos que isso é a realidade. Então, a percepção equivocada precisa ser desfeita através do perdão. A estrutura da consciência individual é essencialmente irrelevante, porque é um conceito que representa o erro original ou o pecado original. Em outras palavras, o curso não se ocupa com a ideia de um ser individual. Se nós ainda estamos apegados a uma crença de que a nossa realidade é um ser individual, a própria estrutura de acreditar ser um ser individual é irrelevante para o curso, porque ele meramente aponta o mesmo equívoco, o pecado original, que foi a crença de separação, apenas isso. Então, não é a consciência individual que deve ser salva, ela simplesmente é só um equívoco, é uma ideia que está dentro do pecado original, ou do erro original, que é a crença de separação. Estudar o erro em si não leva à correção, se queres realmente ter sucesso em não ver o erro. Então, se queremos aprender a ver além do erro, a ver a verdade, não, não, não é através de analisando o erro que nós vamos ver além do erro. Então, nos ocupar em ficar aprendendo como foi que erramos, como foi que chegamos até aqui. Então, isso são manobras de adiamento da nossa vontade de transcender ao próprio erro. Então, estudar o erro em si não leva à correção, então isso é só um passo, a correção é ir além do erro, é ir para a verdade, se queres ter sucesso em não ver o erro. E é apenas esse processo de deixar de vê-lo que constitui o objetivo do curso. Então, olha que objetivo, a meta do curso é ver além do erro, é não ver mais o erro. Então, como que nós não vamos mais ver o erro?
Então, a figura imaginada, os sentidos sensórios ainda vão mostrar comportamentos equivocados enquanto nós vemos o mundo físico. Mas a mente que transcende isso, essa mente, ela pode simplesmente aprender a ver imediatamente além do erro, e dessa forma ela estará perdoando ao mundo. Ela estará não dando mais realidade àquilo que uma mente culpada estava apontando como erro nosso ou do irmão. Todos os termos são potencialmente controversos e aqueles que buscam a controvérsia vão achá-la. Isso não preciso explicar, todos sabem que em um ou outro momento já houve controvérsias em todos os lugares, inclusive entre estudantes e professores de curso. Então, quem quer controvérsia sempre vai encontrar. Porém, aqueles que buscam esclarecimento também vão encontrá-lo. Então, é a forma que nós temos aqui para aprender. Quem, de fato, tem a meta de buscar esclarecimento para isso que ele percebe aqui, ele vai encontrar. Entretanto, tem que estar dispostos a deixar de ver a controvérsia, reconhecendo que ela é uma defesa contra a verdade na forma de uma manobra de adiamento. Então, buscar a controvérsia, não ir além para o que está em meta comum, isso é apenas uma manobra egóica de manter a separação viva, de não ver além. Considerações teológicas, enquanto tais, são necessariamente controversas, todas elas são, né? Por quê? Já que dependem de crença e podem, portanto, ser aceitas ou rejeitadas. Então, realmente, todas as teologias do mundo, elas se baseiam não na verdade absoluta, mas as teologias, elas são escritas em cima de crenças. E as crenças, quem concorda com uma crença tem uma visão, quem discorda tem outra visão. Por isso que algumas teologias são aceitas por algumas mentes, outras por outras, e tentar unificar a teologia é tentar unificar todos os erros menores no mesmo erro. Então, não leva a lugar nenhum, apenas ao adiamento da transcendência do equívoco, do erro. Uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível como necessária. Todos que transcendem a mente, a percepção equivocada e se ajustam à sua mentalidade, o seu modo de pensar com a mentalidade certa, esses têm outro tipo de experiência do que tinham antes com o ego. E essa experiência, ela é universal, ela é a mesma em todos. O meio pelo qual alcançaram essa experiência pode ter sido através de centenas ou milhares de teologias diferentes, mas a experiência da mentalidade certa, da mentalidade corrigida, ela é a mesma para todos, porque ela é uma só, porque ela é a experiência, a mentalidade do Espírito Santo, da unicidade, ela já não faz mais parte de nenhum equívoco. Por isso que a experiência universal, ela pode ser sentida na mente individual, mas quem atinge, ele não é mais individual. Ele atinge e quem já teve essa experiência sabe que é assim. Quem já atingiu essa consciência, então, reconhece que nada nem ninguém estava faltando nessa mentalidade, ou nessa experiência. Por isso que o curso, mais do que uma teologia, embora que ele tem que seguir um caminho, porque é preciso um caminho, e ele segue o caminho do perdão a tudo que nós vemos para chegar
nessa experiência, mas esse é o meio através do qual o curso alcança isso, mas o curso realmente ele leva a essa experiência universal. É para essa experiência que o curso está dirigido. Só aqui é possível haver coerência, porque só aqui termina a incerteza. Na experiência universal, não há mais divisão, não há mais brecha entre a mentalidade que Deus criou e o que é. Então, aí é o campo da certeza. No campo da certeza, não existe mais incoerências, não existe mais dúvidas. Esse curso permanece dentro da estrutura do ego, onde ele é necessário. Então, obviamente que dentro da mente certa não seria necessário o curso, porque não há o que aprender. A mente certa é. Então, o objetivo final, ou a meta, é alcançar essa mentalidade. Mas o meio de chegar lá, esse curso aqui representa um meio. E esse meio, ele precisa utilizar-se da estrutura do ego, porque as nossas mentes egóicas, nossas mentes separadas, só aprendem através da estrutura que elas conhecem. E essa estrutura específica do ego, nós conhecemos, por isso que o curso chegou a nós. Essas palavras que o curso traz, elas podem ser compreendidas na nossa estrutura. Por isso que o curso foi dado, então, dentro do ego, embora que ele ensine, ou o conteúdo dele seja além do ego. O curso não se ocupa do que está além de todo o erro, porque está planejado somente para estabelecer a direção nesse sentido. O curso não se ocupa em nos ensinar quem que nós somos, isso está além do equívoco. Quem que nós somos está na mentalidade do conhecimento, na mentalidade unificada. O curso não se ocupa, então, em ensinar o amor de Deus, o que é isso, ou o que é o amor, o que nós somos. O curso, ele estabelece uma direção nesse sentido, para que a nossa mentalidade possa voltar de novo a reconhecer-se nisso que ela é. E o modo específico que o curso tem, ou a maneira de encurtar o caminho para chegar a essa experiência, é através do perdão do Espírito Santo, de nós olharmos para o equívoco e irmos além, não fixarmos a nossa mente no erro, não negar ele, mas não dar realidade, ir além, reconhecer que por um instante nós o desejamos e por isso o estamos vendo, mas que agora não queremos mais os efeitos desse erro na nossa experiência. E por isso que transcendemos ou vamos além, ou aceitamos a visão do Espírito Santo, que é a mesma coisa. Mas o curso, como ele diz, ele apenas pode direcionar para a verdade, porque a verdade ela não pode ser aprendida por algo que é separador, mas o curso, que ainda é dentro da estrutura separadora, pode apontar para a verdade. Por conseguinte, o curso usa palavras que são simbólicas e não podem expressar o que está além dos símbolos. Então, o curso é limitante. Por isso que a gente viu também em outras partes do curso, o próprio curso dizendo que o ensino do Espírito Santo, a forma de ele passar o currículo é altamente individualizada. Não o currículo, esse é o mesmo para todos, mas a forma de trazer a cada mentalidade é individualizado. Por quê? Porque precisa ser feito com símbolos, e os símbolos, eles não conseguem ir além, os símbolos não podem ser experienciados. No momento que a experiência universal do que é a unicidade chegar à consciência, os símbolos desaparecem, tanto as palavras quanto aquilo que as palavras representam. É só o ego que questiona, porque é só o ego que duvida.
Então, só na mentalidade separada do ego é que nós temos dúvidas ou perguntas a fazer, porque na mentalidade certa, nós já estamos na certeza naquilo que é real, então, ou na percepção daquilo que é real. Então, não há dúvidas, não há perguntas. O curso apenas dá uma resposta. Então, o ego pergunta, o ego questiona. O que o curso faz? Ele dá uma resposta, uma vez que tenha sido levantada uma questão. Então, é isso que o Espírito Santo faz, é isso que o curso nos traz. Uma resposta diferente daquela da estrutura da pergunta, porque a resposta da verdade, ela sempre aponta em direção à verdade, e nunca de modo a reforçar uma crença equivocada de separação de Deus ou de erro. No entanto, essa resposta que o curso dá não tenta apelar para a inventividade ou para a engenhosidade. Esses são atributos do ego. O curso é simples. O curso é sempre o mesmo. Ele tem 1.500 e poucas páginas para dizer sempre o mesmo, sempre a mesma sempre o mesmo currículo, sempre a mesma mensagem. Por quê? Como diz aqui, ele tem uma função e uma meta clara. Então, o curso não fica inventando. Se a nós parece difícil compreender o curso, é porque ainda não temos os ouvidos alinhados a querermos ouvir a mensagem do curso. Ainda há resistências, ou ainda há medos. E esses medos podem bloquear a clareza que o curso fala, porque o curso da primeira à última palavra, ele é totalmente coerente, totalmente claro, porque ele sempre fala da mesma condição. Ele é uma correção para todos os equívocos, não só um ou dois, ou ele não deixa escapar nada, ele é um sistema de pensamento de correção aplicável da mesma forma a tudo. O perdão faz isso, ele é aplicável a tudo, porque tudo que percebemos ainda é no nível da ilusão. Então, como que uma ilusão, por mais engenhosidade que ela tenha, por mais bem inventada que seja, a ilusão poderia conter uma verdade. Então, a correção, ela olha para a verdade, ela olha para a profanação da verdade na nossa mente, ela olha para nossas crenças, que nós acreditamos, e ela distingue entre o que é verdadeiro e o que é falso. E o que é verdadeiro, ela se fortalece a nós essa parte, ela clareia, ela traz isso com certeza a nós, e o que é falso é simplesmente deixado para trás e no ser reconhecido que é falso, já desaparece. É assim que o perdão faz desaparecer as situações falsas, através da verdade. Então, o curso ele tem, então, uma função e a meta. A função de nos ensinar esse caminho, através do perdão, de desfazer a correção da percepção, e a meta é que nos alinhar novamente para a percepção verdadeira, nos colocar nas mãos do Espírito Santo ou da mentalidade certa. Então, ele tem uma função e uma meta, só nisso ele é completamente consistente, porque só isso pode ser consistente. Por isso que o curso é consistente. Pode parecer que ele fale de 1000 maneiras diferentes, mas está sempre apontando para a mesma direção. Está sempre apontando onde está o equívoco e apontando a direção da verdade. O ego vai pedir muitas respostas que esse curso não dá. Manobras de defesa do ego, né? Ele não reconhece, então, o curso, ele não reconhece como perguntas a mera forma de uma pergunta a qual é impossível dar uma resposta.
Então, são as perguntas retóricas, onde a própria pergunta ela é tão errada que se houvesse concordância nela, a própria pergunta não é aberta para correção, ela simplesmente quer reforçar a ideia de que ela esteja certa. Como que o curso poderia responder a uma pergunta assim? E aqui Jesus até traz um exemplo. O ego pode perguntar como ocorreu o impossível, né? A separação de Deus. Então, como que ocorreu? Para que aconteceu o impossível? E pode perguntar isso de muitas formas. Observem que por detrás desse tipo de pergunta, ela não é uma pergunta aberta, ela é uma pergunta fechada no sentido que ela está afirmando que o impossível aconteceu. Ela está afirmando, querendo entender como que isso aconteceu, ela está afirmando que de fato aconteceu. Então, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Então, a tais perguntas, o curso não tem resposta, não há o que responder, porque responder a isso seria dar realidade ao equívoco, seria dar realidade à separação. E já que é só o ego que questiona, então, aparentemente, pode parecer que o curso não traz as respostas que se procura no mundo. Não traz as respostas que até estudantes honestos buscam, às vezes, no livro e não percebem que as perguntas ainda não são verdadeiras. As perguntas ainda não são colocadas pelo tomador de decisão que quer, de fato, alinhar a sua mente com a resposta certa. Seguindo aqui, entretanto, então o ego pode perguntar de muitas formas, perguntas que, na verdade, são perguntas retóricas, nas quais ele quer confirmar a existência dele, mas ainda assim o Espírito Santo tem uma resposta. Entretanto, não há nenhuma resposta, apenas uma experiência. Há pouco nós falamos aqui da experiência universal do amor, que nós podemos acessar o que é esse amor, a revelação de Deus aqui à nossa mente. Então, essa é a resposta para os questionamentos que não têm como serem respondidos. A única resposta para eles é conduzir a nossa mente de modo a que tenhamos a experiência universal de quem nós somos. Isso responderá a todas as dúvidas do tomador de decisões. Busca somente isso e não deixes que a teologia te atrase. Então, gastar tempo da vida em procurar entender a estrutura egóica, entender como que a mente pensou separação, uma breve estrutura disso até precisamos para nos localizar em centrar a nossa mente onde buscar. Mas depois dessa breve introdução, a busca é pela experiência universal. Até Jesus, aqui ele continua enfatizando isso, ele diz, vais notar que a ênfase em temas estruturais do curso é breve e inicial. Jesus fala da separação, fala do ego, fala de como que nós pensamos, fala do nível da mente separada, do nível da unificação total, do nível da separação, dentro do nível da separação da mente certa, da mente errada, mas é breve e inicial, depois ele rapidamente os abandona e parte para o ensino central. Já que pediste esclarecimento, esses são alguns dos termos que são utilizados. Então, o ensino central é colocar a nossa mente diante da mentalidade certa. Como nós vimos no fim das perguntas, agora eu te deixo nas mãos do Espírito Santo, ou da mentalidade certa. E isso precisa ser a nossa escolha. Mas para nós termos um suporte, um fundamento forte, para que não venhamos a nos desviar
ou a cair de foco, nós vamos ter aqui um esclarecimento de termos, e agora vamos estudar, então, a diferenciação, então, entre mente e espírito, que é o primeiro esclarecimento de termos que é trazido aqui, para que isso fortaleça a nossa devoção de alinharmos a nossa mente para a cura da percepção. Porque tudo que precisamos aqui é, de fato, corrigir a nossa percepção, voltar a nossa mente para a percepção certa do Espírito Santo. O João levantou a mão, por favor. Ing, tem algumas pessoas que tratam desse conceito de níveis que é trazido no curso, chamando isso de nível 1 e nível 2. Né? E aí tem uma mania que as pessoas que aprendem desse lugar, que não fazem isso que você está falando agora, que não entendem isso que você está falando agora, que o curso ele só está propondo, ele só fala do sistema da separação num sentido de conduzir a consciência para longe disso. E aí, algumas pessoas, elas têm uma mania de ficar falando assim, agora eu estou falando no nível 2. Porque agora isso que eu disse está no nível 2, isso não existe. A consciência que realmente compreende isso que você trouxe aí, que ele está falando que a consciência ela só precisa buscar uma experiência, e para isso ela precisa partir dessa base de que nada real pode ser ameaçado, né? Ou seja, o impossível não aconteceu. A consciência que realmente buscou essa experiência e sentiu essa confiança, ela não fala mais, eu estou falando do nível 2. Não, ela só fala desse único nível da realidade. E ela usa a simbologia da separação, da dualidade, só que é sempre num sentido de conduzir a lembrança de que só a realidade de Deus é real. Então, não existe isso de eu falar assim, agora eu estou falando no nível 2. Não, a consciência que está vendo isso, que compreende que só há uma única realidade, ela usa esse símbolo sabendo que esse nível não existe. Então, ela não fica nesse nível e nem permite que nenhuma outra consciência também fique nesse nível. Porque essa consciência, ela compreendeu que ela está ensinando e aprendendo a si mesma, né? E como é uma única consciência de separação, ela sabe que ela está, né, falando com todos. Mesmo que ela esteja falando aparentemente com uma pessoa só, ela não está falando com uma pessoa. Então, ela não está falando nesse nível da dualidade, mesmo que ela esteja usando essa simbologia. Né? Então, esse tipo de justificativa, que às vezes algumas pessoas elas falam da boca para fora, né? Agora eu estou falando no nível 2, isso não existe. Isso é sem significado para a consciência que considera essa base fixa, que é que o impossível não aconteceu. Faz sentido isso aí, Ing? De fato, isso são discussões teológicas, são discussões que a teologia, como ele diz, uma estrutura inicial é necessária para a aprendizagem da mente, mas depois dessa estrutura inicial, ela volta-se para a experiência. E quem ainda em manobra de adiamento da experiência ou por medo busca atrasar a experiência, então se afirma nesse contexto, nessa discussão teológica. Jesus diz que para nós, então, de fato, não nos envolvermos nisso, não no sentido de ser proibido, pelo contrário, mas como tu acabou de dizer, João, porque é totalmente irrelevante, não faz mais sentido. A realidade é. Então, nada dentro da irrealidade pode ter sentido. E nós estamos apenas buscando essa experiência e como estávamos totalmente adormecidos, foi necessário esse caminho para chegar até aqui, mas agora é hora de permitirmos que a experiência venha além dos símbolos, além das teologias, além dos termos.
E assim, e isso não significa que não podemos estudar os termos. Tanto é que Jesus traz os termos, e ele está trazendo aqui no curso mente e espírito, mas com a ideia de nós buscarmos a transcendência do porquê de aprendermos isso. E o porquê é sempre voltado para a experiência da mentalidade de quem nós somos. Então, tendo isso em mente, nós estamos prontos, então, sim, para vermos o que o curso nos diz sobre mente e espírito. O termo mente é usado para representar o agente ativador do espírito, suprindo a sua energia criativa. Então, o espírito, ele não tem vontades, ele é a energia criativa, mas ele precisa de um agente ativador. Então, a mente ativa ao espírito. Quando o termo aparece em maiúsculo, refere-se a Deus ou a Cristo. Isso é, a mente de Deus ou a mente de Cristo. Então, e minúsculo, então, é a mente aqui na separação. Espírito é o pensamento de Deus que ele criou como ele mesmo. Então, se criou como ele mesmo, então o próprio Deus é espírito, e tudo é extensão dele, tudo é espírito. O espírito unificado é o Filho único de Deus, ou Cristo, na linguagem que nós estamos estudando o SEM. Lembrando, isso aqui é teoria, mas essa teoria tem como finalidade apontar além, nos direcionar para a experiência do que seja isso. Nesse mundo, porque a mente é dividida, os filhos de Deus parecem estar separados. Nem as suas mentes parecem estar unidas. Nesse estado ilusório, o conceito de mente individual parece ser significativo. Ele é, portanto, descrito no curso como se tivesse duas partes, espírito e ego. Vejam que em momento algum aqui foi dito que nós somos espírito e ego, mas para a aprendizagem temporária. E o tempo, nós já sabemos que é ilusório, ele de fato não existe, é só uma experiência de que ele existe. Enquanto nós estivermos nessa experiência, também tem significado nós pensarmos em termos de mente individual, e que essa mente individual, então, tem a mente certa e a mente errada. Não que isso, de fato, seja assim na realidade de Deus, mas precisamos partir de onde nós pensamos que estamos, dentro do sonho de separação, no qual nós nos experienciamos, nos identificamos com algo totalmente falso. Nós temos que partir disso para aprender a largar isso, para limpar a mente de novo para a experiência do que ela é. Então, como que nós vamos limpar essa mente? Primeiro, então, brevemente compreendendo o que está obstruindo essa lembrança. E está obstruindo uma crença de que nós somos individuais e que, de fato, dentro dessa individualidade, nós temos duas partes para acessar na mente. Então, o espírito e o ego. O espírito é a parte que ainda está em contato com Deus através do Espírito Santo, que habita nessa parte, mas vê também a outra. Então, o Espírito Santo, como foi dito na outra aula, não é uma entidade separada, mas é um nome para a parte da nossa mente que habita na parte aqui do sonho, na parte real da mente, e, portanto, pode ser acessada aqui, mas o espírito não poderia ter deixado a Deus, ou não seria espírito, então sabe também da verdade no céu. Então, um nome para isso nós chamamos de Espírito Santo. O termo alma não é usado a não ser em citações bíblicas diretas, devido à sua natureza altamente controversa. Seria, entanto, equivalente a espírito, compreendendo que, sendo de Deus, ela é eterna e nunca nasceu. Então, o curso
dificilmente usa alma, a não ser numa citação bíblica, porque a alma é muito difundido dentro do conceito cristão de que as almas são individuais e que elas têm elas têm por fim alcançar ou a Deus, ou então ficarem eternamente perdidas, mas, enfim, existe, então, uma crença muito forte nessa alma, essa crença tão equivocada, que Jesus prefere usar o termo espírito nesse caminho específico aqui do curso. Ou a outra parte da mente, então, essa alma, o espírito, é a parte da mente que ainda é real, porque ela transcende o sonho, mas ela acompanha aqui dentro do sonho. A outra parte da mente é inteiramente ilusória e só produz ilusões. O espírito retém o potencial para criar, mas a sua vontade, que é de Deus, parece estar prisioneira enquanto a mente não é unificada. Então, essa outra parte, obviamente, que é a parte do ego. Obviamente que é a parte da mente que acreditou na ideia impossível de separação de Deus. É o efeito da ideia de separação de Deus, e essa parte da mente do ego, então, é isso. Mas o potencial para a criação, que é a única coisa real que há, ainda é só do ego, do espírito. O ego não consegue criar porque ele sequer é real. Então, o que o ego faz? Ele projeta. Tanto é que ele projetou um mundo em sonhos. E por isso que o mundo não é real. E dentro dessa projeção, então, aparentemente a vontade do espírito, ela é como se ficasse aprisionada, porque não há o que criar dentro do que não existe, dentro da irrealidade da parte do ego. Então, não há criação na ilusão. A criação continua sem nenhum decréscimo, porque é essa vontade de Deus. Essa vontade é sempre unificada e, portanto, não tem significado nesse mundo. Então, o céu, ou a nossa vontade, o nosso ser real, o Cristo, não tem nenhum significado dentro do mundo aqui. Não tem opostos nem graus. Então, a vontade ela é unificada. Então, ela está sendo descrita aqui para apontar o quanto o autoconceito que nós acreditamos que fosse um ser é equivocado. A mente pode estar certa ou errada, dependendo da voz que escuta. Então, aqui está falando, então, da condição da mente separada, que aparentemente tem a parte da mente certa e da mente errada. Portanto, ela pode estar certa ou errada, dependendo se escuta ao Espírito Santo ou ao ego. A mente certa ouve o Espírito Santo, perdoa o mundo e, através da visão de Cristo, vê o mundo real em seu lugar. Vejo aqui a descrição, não que também isso seja importante, mas são indicativos. Primeiro, ela ouve a parte da mente certa, o Espírito Santo. Ouvindo isso, o que ela faz? Ela perdoa o mundo, porque o mundo não é real, ele é uma projeção ilusória. Quando isso acontece nesse perdão, o que volta à mente? Do que a mente se conscientiza? A visão de Cristo. E o que a visão de Cristo vê? O mundo real. Ela deixa de ver o mundo perceptivo de ataque e de separação. O mundo real ainda é um sonho, ainda é uma ilusão, mas é uma ilusão que não contradiz a realidade absoluta de Deus, de Cristo, do nosso ser. Ela apenas ainda é só limitada, porque ainda é percepção, não é conhecimento ainda. Essa é a visão final, então, ver o mundo real, essa é a visão final, a última percepção, a condição na qual o próprio Deus dá o passo final. Aqui o tempo e as ilusões terminam juntos.
tempo, espaço, ilusões, tudo termina junto. Então, é nessa direção que o curso nos leva. Essa é a meta, nos deixar no mundo real. Do mundo real, que ele não contradiz em nada a Deus, o próprio Deus dá o último passo. Então, o curso não tem a finalidade de, e nem poderia nos deixar de volta no céu, porque nós nunca deixamos o céu. Mas o curso tem a meta de nos deixar dentro do mundo real, de nos ensinar, e a função disso acontece através do perdão verdadeiro a todo mundo perceptivo. Quando nós aprendermos a perdoar todo o mundo que havia sido percebido pela mente equivocada, nós atingimos a condição do mundo real. E nessa condição, então, o próprio conhecimento, o próprio Deus, ou nós poderíamos falar, o nosso ser vem a si mesmo. Nós seremos transportados de novo da percepção para o conhecimento. E isso é o fim das ilusões. A mente errada escuta o ego e dá origem a ilusões. O ego só pode dar origem a ilusões mesmo. Percebendo o pecado e justificando a raiva, vendo a culpa, a doença e a morte como reais. É o que o ego faz, porque esse é o mundo que ele fez para contrapor-se ao mundo de Deus, ao reino de Deus. Então, ele faz um mundo de pecado, justifica a raiva, culpa, doença, morte. Tanto esse mundo quanto o mundo real são ilusões, porque a mente certa meramente não vê, ou perdoa, que é a mesma coisa que não ver, o que nunca aconteceu. Então, a mente real ainda não é a mente de Deus, ainda não é a nossa mente, ainda não é o Cristo. A mente real é apenas a contraparte corrigida da mente errada, porque a nossa escolha foi de nós nos identificarmos por um instante nessa mente errada, e é isso que o ego nos faz repetir e reviver instante por instante, parecendo que surgiu um universo dentro desse instante e nós estamos repetindo isso. Então, mas ambos os mundos, então, são irreais, porque se a ilusão é irreal, a correção da ilusão também é irreal. O que não significa que nós não, o que eu quero expressar, nós não temos como deixar a mente irreal e voltarmos direto à consciência de Cristo, sem primeiro passarmos pela correção. Então, para nós, agora, é necessário a correção da mente. Por quê? Porque é nós que tivemos, por nossa vontade, a decisão de acreditarmos na irrealidade egóica, de alinharmos a mente ao impossível. E nós precisamos tomar a decisão de largar isso, de mudar essa decisão. Isso cabe a nós. Portanto, e sem fazermos isso, não há como voltarmos a conhecer de novo o nosso ser, o Cristo. Por isso que nós precisamos desse passo intermediário, dessa ilusão intermediária. Não para espichar essa ilusão intermediária como o ego espichou a mentalidade equivocada. O propósito da mentalidade certa é meramente corrigir todas as questões da mente equivocada. Alcançada essa meta, não há mais meta para a mente certa, e a própria mentalidade de quem nós somos, que é junto com a vontade de Deus, nos alcançará, transportando a percepção em conhecimento. A mente errada, Deus então dá o último passo final, aqui é o tempo e a ilusão terminam juntas. Então, nós já vimos a próxima parte também, o 6. Então, a mente certa, ela meramente não vê o erro, e assim ela perdoa o mundo. Ela não é, portanto, a mente certa, ela não é, no 6,
3, ela não é, portanto, a mente una que está na mente de Cristo, cuja vontade é una com a de Deus. Este nível é o nível da realidade, a mente una que está na mente de Cristo, cuja vontade é una com a de Deus. Isso é a realidade, é o Deus é. Então, a mente certa, ela não é nesse nível, ela é apenas a correção, então, da mente equivocada, e é o máximo que o nível da percepção tem como alcançar. Essa esfera aqui da mente una, da mente de Cristo, é a esfera do conhecimento, é a esfera do céu, é a esfera de Deus. O curso não pode ensinar isso, porque o curso é dentro. Aliás, nada pode ensinar, porque isso não pode ser ensinado, isso é. E o curso pode ser ensinado. Então, o curso é para nos ensinar a mente certa, a mentalidade certa, que ainda é dentro da ilusão. Nesse mundo, a única liberdade restante é a liberdade de escolha, sempre entre duas opções ou duas vozes. Então, em última instância, tudo aqui no mundo se resume a isso, a nos ensinar, o curso se resume a nos ensinar isso, que tudo aqui se resume a duas escolhas, a duas vozes. Ou nós vemos a ilusão através do ego, ou nós vemos a ilusão através da parte da mente corrigida, que é a do Espírito Santo. A vontade não está envolvida nessa percepção em nível algum e não tem nada a ver com a escolha. Então, a vontade real, ela pertence à esfera da criação, a vontade, ao que é, no nível da realidade do Cristo que nós somos, no nível do conhecimento. Então, aqui não existe vontade, mas aqui existe um pensamento equivocado e existe uma correção, dependendo, e nós podemos escolher a qual dos dois sistemas de pensamento nós queremos ver essas duas mentalidades, ou o equívoco, ou a sua correção, apenas isso. A nossa vontade, ela é do nosso ser, do Cristo, e o Cristo nada sabe do sonho aqui. Então, aqui, o que o ego chama de vontade são nossos desejos, nossos quereres, mas a vontade é. Então, a vontade cria. Teve vontade, houve criação, há criação. Assim é no céu. Então, aqui, apenas houve um desejo de dar realidade, uma ideia de separação, houve um desejo de ver como que seria esse mundo dentro da ideia de separação, e agora há uma correção, e sempre houve, na resposta a esse desejo, a correção, que é a parte da mente certa do Espírito Santo. Então, só essa escolha está envolvida aqui. Vontade, que está aqui com V maiúsculo, é da esfera da nossa realidade, não compete à ilusão, portanto, não compete ao curso, porque a nossa vontade ainda é igual à vontade de Deus, não entra no nível da ilusão. A consciência é o mecanismo receptivo que recebe mensagens de cima ou de baixo do Espírito Santo ou do ego. Então, a consciência é o nome que nós damos para essa crença de separação, para esse mecanismo que na realidade só existe a criação ou a vontade. Mas ao tentarmos fazer algo diferente da vontade, fizemos um nível receptivo. Então, a consciência, então, é o primeiro nível de divisão que entrou na ideia, depois dessa ideia de separação. E a consciência, ela pode se alinhar tanto ao ego, quanto ouvir a correção do Espírito Santo. A consciência tem níveis e a conscientização pode se deslocar drasticamente, mas não pode transcender o domínio da percepção. Então, a conscientização dentro da consciência, ela pode mudar de um instante para o outro, do ego para o Espírito Santo. Então, ela muda
ela pode mudar totalmente, mas isso tudo ainda dentro do domínio da percepção, porque no céu também consciência como algo separado não existe. Até como há pouco na introdução a gente viu que termos podem ser por si só já podem trazer polêmica, então nós não para trazer polêmica, mas para esclarecer mais, nós poderíamos chamar, como às vezes a gente se refere, como a consciência total da unificação do céu. Mas são só teologias que em si apenas apontam para uma experiência. Então, mas o curso ele está baseado em cima dessas ideias, como é trazido aqui. Então, a consciência, ela pode ouvir ao ego ou ao Espírito Santo. A consciência tem, isso a gente já viu, então, que ela tem níveis, só pelo fato de ter níveis já é no nível da percepção, porque no céu não há níveis. Na melhor das hipóteses, a consciência, ela vem a estar ciente do mundo real. É o máximo que, enquanto percepção, nós podemos atingir com uma consciência. Enquanto houver algo que nós possamos chamar de consciência, ela pode atingir o mundo real. E pode ser treinada para fazê-lo cada vez mais. Então, ela pode, no instante santo, ela está no mundo real. E ela pode ser treinada de modo a estar constantemente só no mundo real, que é onde a percepção fica acessível, fica igual, ou no mesmo nível onde Deus pode alcançá-la. Entretanto, o próprio fato de ter níveis pode ser, e poder ser treinado demonstra que não é capaz de atingir o conhecimento. Então, o conhecimento é na esfera da unicidade total, ao qual esse curso e nenhum outro curso que possa ser aprendido pode ensinar, porque tudo que pode ser aprendido está dentro do nível da percepção. Então, nós estamos cientes aqui, até a revelação, que é a experiência universal da unicidade, ela ainda é dentro da percepção. Tanto é que a revelação, enquanto nossa mentalidade aqui, ela for dentro aqui da percepção, ela não dura. Ela só se torna constante quando todo o conceito de consciência de separação é desfeito. E aí ela vê em constância o mundo real e Deus pode dar esse último passo. Então, em elevar de novo a experiência para o conhecimento de onde, na verdade, nunca deixamos, mas não estamos conscientizados. Então, não, isso nos foi trazido aqui na introdução e no esclarecimento de mente e espírito, mente ativador do espírito, então mente é a criação de Deus, mas o espírito também é a criação, na verdade não há uma diferenciação, mas isso uma mente aqui, na percepção, não há como perceber, isso pertence ao nível do conhecimento, mas para que possamos saber que transcendendo a percepção há um nível de conhecimento, isso nos foi trazido aqui. Então, onde mente ativa o espírito e, na verdade, não há separação. Então, mente é onde está a vontade ativa o espírito retém o potencial de criação. O espírito cria e a vontade de criar nós chamaríamos, então, de mente, mas a questão não é sobre os termos, e sim a experiência que, se nós nos permitirmos entregar dentro disso, nós podemos experienciar isso, a própria correção, a mentalidade do Espírito Santo nos traz, em lugar de palavras teóricas, nos traz a experiência universal. E esta, sim,
ela aponta para a realidade, para o além do sonho. Na próxima sessão, nós vamos estudar, então, a diferenciação do ego, o milagre. Nós já tivemos aqui uma interação, mas nós estamos aqui na conclusão da leitura e abertos aqui para interação. Alguém gostaria de fazer uso da palavra, trazer algo? Ing, Oi, sim, Júlia? tu pode deixar mais claro para nós a parte em que ele fala de escutar as vozes, né? O que seria escutar as vozes? O que seria escutar esse sistema, né? É importante lembrar disso, né? Obrigada por trazer isso, porque voz não é a parte audível que um ouvido escuta. Nós estamos acostumados aqui, pensando em nível de corpos, a comunicação acontece através de um aparelho que emite um som, né? E através de um ouvido que escuta e traduz esse som lá chamariam no cérebro, mas a mente que traduz esse som, então, em palavras, em símbolos, em compreensão. A voz aqui seria o pensamento ou a ideia, ainda são símbolos, mas assim, ouvir a ideia, o pensamento, ou a linha que segue a mentalidade do ego ou do Espírito Santo. Os pensamentos, acho que seria até mais próximo. Então, não é uma voz audível, a voz, eventualmente, até um que outro pode traduzir isso numa voz audível, porque de um modo ou de outro, a maioria das pessoas ainda traduz mentalmente as ideias através de palavras. Quem consegue, ainda enquanto um ser separado, compreender a totalidade, uma mensagem sem traduzi-la para palavras. Então, usando desses símbolos, a voz é nada mais do que um modo de chamar isso também. Mas quando ele fala em voz, então, estar alinhado ao sistema de pensamento do ego, e aí todos os pensamentos são de separação, de culpa, enfim, de crença de separação de Deus e tudo mais que veio. E a outra escolha, então, a voz do Espírito Santo, é todo o sistema de pensamento que prova o quanto é impossível algo real ter se tornado irreal. Então, a separação não aconteceu. Então, voz é só mais um exemplo de como que foi necessário usar palavras. O curso não teria vindo a nós se não fosse através desse símbolo de palavras. Então, voz é apenas um símbolo que é útil para sabermos que nós temos escolha, que a única coisa que nos restou aqui é a escolha de com qual mentalidade queremos ouvir. Isso, obrigada. Júlia? Obrigada. Alguém mais gostaria de trazer uma contribuição, falar algo? Lembrando que quando nós estamos aqui, e quando faço essa pergunta, claro que não sou uma crença de separação respondendo. Nós estamos todos aqui, então, na mentalidade certa, acessando isso, através desse símbolo, dessa voz, dessa forma temporária de comunicação, já que ao pensar separação e acreditar na separação, nós nos colocamos fora da verdadeira comunicação, que é também só do nível do conhecimento, que é do nível que Deus se revela ao Filho, e o Filho retorna em gratidão. A canção da oração fala disso, em gratidão, uma canção de louvor, em gratidão ao Pai, e esse acordo é sem fim. Mas ter que dizer isso através de símbolos pode parecer estranho,
mas consegue apontar para, em outro lugar, ele fala o exemplo da canção esquecida. Ainda assim, nos traz uma lembrança que, de algum modo, nós podemos acessar a experiência disso e sentir isso na experiência universal. Mais alguma participação, pessoal? Caso contrário, eu estou encerrando aqui a nossa gravação. Gratidão por tudo ser como nós aprendemos hoje, que a ilusão nunca deixou de ser ilusão e que a realidade virá nossas mentes tão logo nós tirarmos aquilo que está impedindo a nossa experiência da verdade. Gratidão por isso ser assim.